7h32. Vamos agora para o segundo segmento do Folha no Ar, primeira edição. E agora sim, recebendo aqui, com muito prazer, o Thiago Correia, embaixador da Fla Campus. Bom dia, Thiago. Muito obrigado por estar aqui conosco. Já nessa preparação de emoção para amanhã. Como eu sempre brinco aqui, apesar de ser tricolor, eu confesso a você que eu vou torcer pro Flamengo. Eu sempre fiz isso. Por que eu não vou fazer agora? Eu sempre torci. Em Libertadores, eu sempre torci pro meu time, quando estava, pro Vasco, pro Botafogo, que eu não lembro, só naquela grande fase, e pro Flamengo. E aquela famosa de 81, eu estava assistindo com meus amigos de madrugada lá. Torci bastante. Não vejo por que não torcer. Não, eu também sou uma pessoa que... Até pro Vasco, depois de ter aquela rivalidade maior, depois que Denner jogou no Vasco, eu passei a ter. Eu também, quando o time carioca, eu torço, mas o Flamengo padece disso, né? O Flamengo tem as duas maiores torcidas do Flamengo, do Brasil. A primeira é flamenguista, a segunda é anti-flamenguista. Mas enfim, eu vou começar, Thiago, a pergunta que ontem o Sport TV fez, que eu achei muito, muito interessante. O que você acha que tem mais chance de tirar o título do Flamengo? Brasileiro. O Palmeiras, o Santos ou o Meteoro caindo sobre a terra? Bom dia a todos aí, saudações rubro-negras. Agradecer pelo convite. Cara, eu acho que mais 4, 5 vitórias já sacramenta o Matematicamente, sim, eu acho. Eu acho que, sinceramente, eu acho muito difícil o Flamengo perder esse título. O matemático disse 97%. Não só pelos números, mas pela forma que o Flamengo vem jogando, pela superioridade nos jogos, pela forma que vem dominando e vencendo os jogos. Assim, é uma coisa muito grande. A diferença técnica hoje do Flamengo para os adversários, sem modéstia, é muito grande. Eu acho que o Flamengo tem um ponto agora, além, você está falando da diferença técnica, mas eu vejo técnica e tática, claro. Sim. Aí inclui na tática uma coisa que o Flamengo não tinha, paciência no jogo, e hoje tem. E isso é fundamental. Você esperar e dar o bote na hora certa. Quer dizer, não se precipitar, porque toda vez que há uma precipitação no futebol de hoje, com a velocidade que os jogadores conseguem jogar até... Um jogador de 40 anos, 41 anos, o Léo Moura, que foi jogador do Flamengo há muito tempo, com 41 anos, vai parar de jogar agora, continua jogando bola. Quer dizer, é impressionante aquele Zé Roberto do Palmeiras. Uhum. Que coisa incrível a vitalidade física de um cara aos 40 e poucos anos. Verdade. O futebol hoje mudou muito, né, em termos de preparação e tudo, mas a paciência que eu acho e isso é uma característica, na minha opinião, do técnico, que trazer isso para um time de 11 que tem alguns experientes, mas tem muito garoto. O time é bem cascudo também, né? O time é bem cascudo, jogadores como Rafinha, Felipe Luiz. Sim. Repatriados da Europa, né? Então são o Diego Alves, o goleiro, são jogadores já com longa carreira na Europa, experiência grande, isso aí faz muita diferença. E o próprio Gerson, que é novo também, né? Vindo da Europa. É novo, mas veio com boa experiência, né? Veio com uma vivência boa. Sobretudo tática, né? Eu falo essa coisa de... Vai muito de opinião, essa coisa de... Que é um grande destaque do time do Flamengo dentro de campo. Acho que fora de campo não resta dúvida que é o treinador Jorge Jesus, né? O time é uma coisa antes dele, se vê esse time com um elenco... Tirando o Rafinha, Felipe Luiz e Gerson, o time era o mesmo no Carioca e não era nem sombra desse time que é hoje. Maria também chegou depois.
Mas aí, zagueiro, Quem? né? Tô Quem? falando Mari. Pablo Mari, mas zagueiro, né? Ele pediu um zagueiro e veio. Mas falando assim, jogadores que fazem diferença. Uhum. Né? Rafinha, direita, Felipe Luiz e Gerson, esses fazem. Os laterais são os O alvos, Maria né? é um bom zagueiro, inclusive merecia ser expulso no último jogo. Como teve o pênalti não marcado no Fla-Flu, não marcado em Gabigol, e o cara conseguiu errar no VAR, que é impressionante. Ele olha o VAR, vê o pênalti e não marca. O treinador, ela pelo aspecto dele estava mais para segurança do que para juiz, né? O treinador não, o juiz. Ele vê no VAR e não marca. E Pablo Mari faz puxa pela camisa de chão amarelo e realmente merecia expulsão. Foram 2 erros da arbitragem. Mas eu quero dizer o seguinte, esse time, eu falo muito isso, esse time, sem ele... Botar um zagueiro, que não faz grande diferença, mas os 2 laterais, que esse sim, e o Gerson, que para mim o principal jogador do time é o Gerson, pensador do time. Com esse ataque, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol não fez nada, não fez nada fora da curva no Carioca, o adversário mais fraco. Quer dizer, realmente o Jorge Jesus ele tem um peso. Qual você acha que é o papel dele na formação desse time? O time era um antes do Jorge Jesus e é outro Evidente. completamente diferente depois dele, né? Eu acho que a aplicação tática do time, o time não deixa mais espaço, joga compacto sempre no campo do adversário. Faixa pequena de campo. É isso aí. Você vê que o adversário está com a bola, o Flamengo perde a bola, logo recupera novamente. Então, assim, a aplicação do time é muito grande. É muito grande, os 90 minutos. A intensidade é muito grande. Eu acho que o Jorge Jesus, ele tem um diferencial, na minha opinião, que é um problema total dos técnicos brasileiros, né? O técnico brasileiro ele já quer começar como técnico de grande clube, como foi o caso do Rogério Ceni no São Paulo, não tinha a menor condição, tinha que passar por uma outra experiência, e na Europa você vê uma outra formação. O cara começa, acabou, por exemplo, foi jogador de futebol, começa a ser assistente do assistente, aí cuida de treinamentos específicos de ataque ou defesa e vai crescendo, vai crescendo. Eles trouxeram para o futebol um pouco a filosofia do futebol americano, quer dizer, vários técnicos que trabalham juntos, assistentes e que vão somando experiência e somando informação. O europeu tem muito isso, ele adquire realmente conhecimento e não é um ano que a gente chama aí os técnicos brasileiros de ano sabático, e que, na verdade, não acrescenta nada. O treinador europeu de maior sucesso recente foi um ex-jogador com pouquíssimo tempo, treinador, que é o Zinedine Zidane, ganhou 3 Champions. Não foi assistente de nada. Com o Real Madrid, né? Real Madrid. Foi trabalhar um pouquinho ali na base, mas chegou para 3. Aliás, é um feito inédito na história do futebol mundial. Mas aí nenhum treinador... Aí é uma exceção. Marco, a exceção até que vira a regra, né? Nenhum treinador fez isso, ele ganhou 3 Champions. O cara que mais ganhou Champions em sequência na história do futebol mundial é um cara que começou ali, agora não está bem, não está conseguindo implantar... Inclusive botou Casemiro como titular, né? Quem botou Casemiro como titular foi ele no meio de campo. Eu acho que o Jesus, eu não sei se o Thiago concorda. Para mim, a importação do treinador, ela ficou patente, a diferença, na Copa 2014. Nós estamos em 2019. São 5 anos, né? O 7-1. Ali ficou patente, né? A diferença abissal. Você vai dizer que o time da Alemanha, individualmente, era muito superior ao Brasil? Não. Não era. Talvez Schweinsteiger, vai lá, tira Schweinsteiger. Talvez isso fosse. Mas, como você falou, aí sim, uma exceção. Os 11 jogadores da Alemanha eram jogadores brasileiros? Eram bons jogadores. Sim. Com craque, eu acho.
Agora, a parte tática que era brutal diferença. Quer dizer, né, o Joaquim Low em relação ao Filipão. E a gente ficou aquilo. Mas a gente está assim há muito tempo. Você vê o argentino no Santos, ele está fazendo diferença. Eu ia falar dele agora. Está fazendo diferença. Os dois destaques. Está fazendo diferença. Do brasileiro, os dois técnicos que são destaques do brasileiro são de fora, o Sampaoli e o Jorge Jesus. Exatamente. Agora, Sim, o que mostra, que eu estou falando, que mostra que o quão defasado a gente está. Aliás, se você for retroagir um pouquinho, aquela final do Mundial procurando aqui, você vai ser de cabeça. Do Barcelona de Messi com o Santos Neymar. Muricy. De Neymar e Muricy. Aquilo ali foi a impressão que me dava é que era um time profissional jogando com um time mas foi quando? Infanto-juvenil. Eu acho que isso foi em 2008, por aí, 2007, 2008. Santos versus Barcelona. 2008, 2009. Não. Foi antes da Copa de 2014. Claro que sim. Eu estou falando 2008, 2009, por aí. Porque o Neymar tinha 18, 19 anos nessa época. Não foi não. Foi depois. 2011. 2011 já ficou patente a enorme diferença que havia. Você vai dizer também que havia tanta diferença assim no plano individual dos jogadores? A coisa é tática, a coisa do treinador. Né? Quer dizer, os europeus, tanto tomar costa dos sul-americanos na parte técnica, eles aprenderam maneira de jogar onde a técnica é menos valorizada e a parte tática consegue mover. Eu acho que o maior exemplo é 70. Com a final da Copa 70 para cá. Eles aprenderam a jogar contra aquilo. E a gente está em berço esplêndido desde 2011. Me lembro do Muricy falando, não vejo novidade nenhuma no futebol. Aí veio Guardiola e faz o que fez. Filipão com o Joaquim Low. E a gente está agora, talvez, com sucesso de Concordo, Sampaoli e Jesus, que a gente está acordando para a vida. Né? Mas isso é uma coisa, é uma demanda. Porque também tem o seguinte, o Flamengo, vou mudar a pergunta, quem é hoje o grande nome do Flamengo? O grande? Nome do Flamengo. O grande nome do Flamengo? O grande nome do Flamengo, pela terceira vez. O grande nome do Flamengo quem é? Dentro do campo? Não, o grande nome desse time do Flamengo. Atualmente eu acho o Gerson. Eu não... São vários grandes jogadores ali, né? Eu acho que é um conjunto e a qualidade é muito grande do goleiro ao atacante. Eu acho o Rodrigo Caio um grande zagueiro. Um rapaz inteligentíssimo, com uma visão de jogo muito grande, que não é só a característica de um zagueiro. Excelente zagueiro. Ele já mostrava isso no São Paulo. Ele é um cara que joga ereto, é leve, não é um cara violento, não é um cara que... Ele, quando inicia a jogada, ele tem visão do que vai aparecer lá na frente, no meio campo. Pode reparar. Vou falar. Os laterais, hoje em dia... Vou falar para vocês quem são os grandes nomes do Flamengo de hoje. O presidente Rodolfo Landim, que entrou em janeiro desse ano. E que pegou também já uma coisa muito bem estruturada. Eduardo Bandeira de Melo. Que foi meu colega de colégio. Marcos Braz. BAP, Deco, meu amigo de Flafute, e o comitê de futebol. Do time do ano passado, do time titular, só ficaram Diego Alves, Everton Ribeiro e o William Arão. Eles contrataram, todas as contratações desse ano, exceto do Abel Braga, estão voando no time. Voando. O Centro de Inteligência e Mercado do Flamengo não funcionava ano passado. Não funcionava. O Flamengo funcionava muito bem em outras áreas. Do futebol do Flamengo não funcionava. A folha salarial do Flamengo sempre foi a segunda, terceira mais alta do futebol brasileiro. O Flamengo não ganhava nada porque gastava errado, gastava mal, investia mal. Eles mudaram totalmente o sarrafo esse ano. Mudaram o patamar das contratações. Todas as contratações apontam uma contratação que deu errado. Todos voando. Todos. Talvez Vitinho não esteja jogando o que se esperava dele. Mas Vitinho veio na gestão passada. Mas talvez Vitinho seja o... Né, assim,
não rendeu o que se esperava dele. Então, Mas se minha mãe tá entrando, não tá falando feio, não. o Centro de Inteligência e Mercado do Flamengo, Aí você entrou num ponto, quer dizer, já está pensando que a Luiz estava querendo saber do time. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, esse lado que ele levou a entrevista é muito interessante, mas assim, quem que entra em campo, aí fala assim, que entra pelo túnel, que se sair amanhã, mais vai fazer falta o Flamengo. eu acho os laterais, pela falta de reposição, pela diferença técnica dos titulares para os reservas, e o Gerson também, justamente pela falta de qualidade na reposição, que o Pires da Mota não se compara com o Gerson. Eu acho uma coisa, para depois... Você vai encontrar peças de reposição no mercado, ou brasileiro, ou latino-americano, ou sul-americano, ou europeu, tiver com dinheiro? Quando que vem? Não. Sai Felipe Luiz. Você encontra um lateral bom para comprar se tiver com dinheiro? Então, vamos lá. Aí parte da onde eu falei, né? Que eles reformularam o Centro de Inteligência e Mercado do Flamengo. Hoje são vários profissionais trabalhando. Até ano passado era só o Fabinho, o ex-jogador que continua lá, e Rodrigo Caetano. Então contratava quem queria e tal. Hoje não. Hoje o estudo é minucioso, desde a base até o profissional. A carreira completa do jogador, detalhe por detalhe. O Pablo Mari foi achado pelo Centro de Inteligência e Mercado. Estava na segunda divisão. Na segunda divisão. Olha o que o cara vem jogando. Pois é. O Gerson tava na Europa, beleza, mas quem ouvia falar do Gerson na Europa? Pô, pagaram 50 milhões no Gerson. Pô, os caras são malucos pagar 50 milhões. Tá aí, tá voando. O Arrascaeta. Todo mundo criticou. Pô, pagaram uma grana violenta no Arrascaeta. Tá voando. Tem uma coisa muito parecida com isso. Há muitos anos atrás, o Flamengo, quando o futebol carioca tinha os times pequenos, entre aspas. Desculpa, Marco. A Arrascaeta volta amanhã, né? Volta amanhã. Time completo amanhã, se Deus quiser. Entre aspas, né, quando os times pequenos tinham melhores equipes, nos anos 60, 50, 70, o Flamengo vai e compra um jogador do Olaria, que era o craque, ele foi o craque 2 anos no Campeonato Carioca, chamava-se Ayrton, meio campo espetacular. Aí o Olaria falou, tá bom, a gente vende o Ayrton para você, mas a gente quer um jogador, tá no Flamengo, mas a gente quer botar de contrapeso esse aqui. Aí foi mais um pro Flamengo de contrapeso. O contrapeso era o Murilo, foi um dos maiores laterais direitos da história. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira algumas vezes, mas tinha um problema de lesão. E que foi titular do Flamengo anos e anos e anos. Murilo, nunca vou esquecer, eu vejo ele jogar aqui na minha frente. Ele foi o craque e veio de contrapeso. O Flamengo deu essa sorte. E quando o Flamengo fez uma outra transação com o Botafogo, foi a maior besteira do mundo, pegou do Botafogo um juvenil chamado Zélio, que tinha explodido no juvenil e que deu em troca para o Botafogo, numa troca pau a pau, Zequinha, que foi bicampeão carioca 67, 68, que era um craque. E o Zélio jogou 3 partidas pelo Flamengo, foi parar na Bahia. Agora você vê. Agora, isso que você está falando é fruto de trabalho. Exatamente. E de observação. Exatamente. Profissionalismo, que a gente estava conversando antes de começar o papo. Né? O Flamengo, com a marca que tem, entrando por esse caminho do profissionalismo, da seriedade e da transparência, meu amigo, ninguém segura. Ninguém vai segurar. Mas até agora ninguém respondeu uma pergunta. Quem é profissional que entra no campo de jogo, ou banco e tal, que se sair, que entra pelo túnel? O Flamengo mais vai ter dificuldade de repor. O Gabigol, você diz, ou o Bruno Henrique? Gabigol, Bruno Henrique. Gabigol é o nome mais famoso do time, que é o artilheiro. É o artilheiro. Gerson é o cérebro. Tem peças fundamentais, mas quem é o cara que se sai hoje? Ferrou. Goleiro? Bruno? É o técnico. Sim, peraí. O cara que mais... Eu tô falando que, o cara não, se sair... Quem o Flamengo vai contratar para o lugar de Jorge Jesus? Gabigol, vou te dizer. O Flamengo tentou trazer Balotelli. Não veio? Não foi por causa de dinheiro, não. Não veio por questão pessoal.
Balotelli ia vir. Ele não veio por questão familiar dele. A parte financeira estava acertada. Não estou comparando nem Balotelli a Gabriel Jesus. Mas você vai encontrar. Encontra o treinador. Não, aí não tem a menor dúvida. Eu concordo, eu já estou falando isso há muito tempo e você ouviu. Mas que tá, a gente não tem, o Flamengo, o contrato de Jorge Jesus vai até junho do ano que vem. Ele muito espertamente colocou o contrato dele vencendo no início de temporada europeia, porque a questão do clima, né? É na metade do ano. Ele se liberou para a janela da Europa. Porque Jorge Jesus, embora seja um excelente treinador e tenha chegado a 2 finais de campeonato europeu com o Benfica, ele nunca foi treinador de primeiro time da Europa. Ele nunca pegou nenhum dos grandes times, né? Lógico, o Benfica é um grande time português, mas nunca pegou um grande clube inglês, nunca pegou um grande clube espanhol, nunca pegou um grande clube alemão, nunca pegou um grande clube italiano, né? Então, talvez seja a peça mais difícil do Flamengo conseguir achar alguém para colocar no lugar. Eu concordo. É só ver o que esse time era com o Abel, que esse time é com ele. Concordo, completamente diferente. Eu vou dizer uma coisa, eu já disse isso aqui, o Heron falou que eu estava sendo fanista, o Heron é juiz. É o maior treinador que apareceu no futebol brasileiro desde Tele Santana. E não falo isso para ser flamenguista, não. Eu vi isso na derrota pro Atlético Paranaense, quando ele pegou o primeiro jogo dele. O time foi para cima marcar, fez o que depois estava... Embora o Atlético também, esse Thiago, técnico do Atlético Paranaense. Thiago Largue, né? Não, Thiago Volpe. É o Volpe? Muito... Não, Thiago Volpe é... Não, vou ver goleiro. aqui depois. É muito bom treinador, né? Muito bom treinador. Agora, Jorge Jesus é treinador, o que ele está fazendo... Thiago Nunes. É muito bom treinador também. Talvez seja dos jovens treinadores brasileiros o mais promissor, né? Fernando Diniz também, que fez um bom trabalho no Fluminense, está agora tentando encaixar o São Paulo. Mas é um jovem com futuro. Sim, mas não, esse Thiago Nunes, para mim, é dos jovens treinadores. E a gente não dá mais, gente. Abel, Filipão, Mano Menezes, o próprio Cuca, que eu gosto muito, mas precisa renovar, né, cara? E aí como é que você explica? Você tem um poder de crítica muito bom. Como é que você explica, por exemplo, a expressão, o comentário do Noriega, que eu considero um ótimo comentarista, uma pessoa muito equilibrada, que é do Sport TV, até bom companheiro, meu chapa e tal. O Noriega falou assim: eu não sei o que se passa na cabeça de um diretor de clube em contratar um Fernando Diniz. Como é que ele diz um negócio desse? Porque tem alguma coisa na imprensa tentando beneficiar ou privilegiar esses técnicos que são, para mim, os buchas de canhão, porque para mim é tudo bucha de canhão. Sai o Abel Braga, entra o Dorival Júnior. Sai o Dorival Júnior, entra o Cuca. Aí entra o Luxemburgo. Embora o Luxemburgo esteja fazendo um excelente trabalho no Vasco. E era o diferencial, era um cara que tinha diferencial em relação... Já tem, acho que, 12 ou 13 pontos fora do Z4, né? É um trabalho... Ganhou do Inter no Beira-Rio. A gente sabe que não é fácil, né? Passando por isso agora, com muito mais time. Trabalho do Luxemburgo... Não tenha dúvida. Desde que ele está falando dos velhos treinadores, é um trabalho que tem que ser falado, né? E eu fico, sinceramente, e ele tinha um diferencial. Eu fico feliz pelo Vasco estar se soerguendo, né? Até porque senão ano que vem o Carioca vai ser o quê? Porque o Flamengo hoje tem um negócio complicado, cara. O Flamengo está querendo renegociar com a Ferdi para jogar o Carioca. O Flamengo quer receber a mesma coisa dos paulistas. Não é mais 17 milhões, não, é 24. E se não pagar, não vai jogar, não. E já se fala até em o Flamengo... e aí pode ter consequência de disputar o Paulista em vez de disputar o Carioca. Por questão de dinheiro. De dinheiro. Você imaginou o Flamengo no Paulista? Tem outra questão também. Jorge Jesus vai aceitar pegar o time titular, para jogar com todo respeito, até porque a gente está nessa situação, mas para jogar com
com Americano, com Macaé, com Volta Redonda. Não dá. Eu não consigo ver isso também, não. Eu acho que tem que partir para... sabe, é quando você começa a diferenciar os meninos dos adultos. Eu vejo dessa forma. Como é que você vê, Thiago? Cara, eu acho que o problema do futebol carioca está em quem comanda, né? Isso, Tá em não quem é de comanda. hoje. Sim, verdade. Os clubes pequenos estão assim também muito por causa da própria federação. Então a própria federação desvaloriza o campeonato, enfraquece os clubes. Vê que os clubes de São Paulo, os clubes pequenos de São Paulo são fortes. São. Porque as cobranças são cidades mais... Não sei, Itu, por exemplo, Ituano. É uma cidade mais forte, Itu. Né? E por aí, é só Ribeirão Preto. O interior de São não Paulo dá com, para comparar. com o Mas do Rio, né? o que eu digo é que a federação de lá, ela fortalece Campinas. os clubes. Aqui, não. Sim. Entendeu? É verdade. Futebol carioca hoje... Eu acho que precisava de um choque realmente violento, porque o que a Ferg fez com o campeonato... Carioca, você que quantos anos você tem? Desculpe perguntar. 40 anos. 40 anos. Você chegou como garoto, torcedor do Flamengo, a viver uma emoção no futebol carioca muito grande. Com certeza você viveu, entendeu? Porque o futebol carioca, o Fla-Flu, era um negócio que movimentava o Rio de Janeiro, movimentava as pessoas. Né? A transmissão da Globo, eu me lembro trabalhando na Rádio Globo, a transmissão da Globo ia para o Brasil inteiro. O charme do um Fla-Flu não existe mais. Rapaz. Jogam 10 vezes. Vamos... a Luísa falou do tempo, mas era mais ou menos a minha ideia, era fazer isso mesmo. Mas foi bom você lembrar. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com o Folha no Ar, primeira edição. Nosso papo aqui hoje com... vamos trocar. Você tá... E esporte é um negócio que você... Eu gosto muito. Você trabalha muito 24 tempo, né? anos. Então hoje eu vou ficar aqui. Não, você, a Luísa hoje é o âncora. Vamos trocar. Não, âncora não tem, porque eu não tenho voz para ser âncora, mas pelo menos o cara, ó o tempo. Tá. Não, mas estamos certinho. Ele fica para mim, ó o tempo. Não, mas deu certinho, porque ontem nós fizemos isso. Acho nós que tem dia que você quer trazer um laço para me laçar para... Não, bota uma plaquinha. Plaquinha funciona. Traz a máscara do Roberto Henrique. Bota assim, eu paro de falar. Pelo amor de Deus. Ainda vai dar confusão. Meu Deus. Vamos ao intervalo, voltamos já. Exames laboratoriais logo vêm em nossa cabeça.